Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia, ainda a alegria do Cristo ressuscitado. A igreja, durante essa semana, dentro da oitava da Páscoa, proclama a maravilha que Jesus, que vence a morte, Ele que, conforme a Escritura, também hoje com os discípulos de Emaús, que estão, no primeiro momento, caminhando tristes, eles que haviam depositado uma esperança, uma expectativa em Jesus, no Messias, mas estão meio que desiludidos, né? Jesus aparece, eles estão discutindo, e o assunto do momento não poderia ser outro, a não ser aquilo que aconteceu com Jesus, né? Inclusive quando Jesus interroga eles, né? Perguntando o que vocês estão discutindo pelo caminho, eles... Como és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu? Aí Jesus pergunta, né? O que foi? O que aconteceu com Jesus Nazareno, que era um grande profeta, né? Poderoso em obras diante de Deus e do povo. Nossos sumos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenado e o crucificaram. Aqui vem a desilusão, né? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. Então eles ainda não haviam entendido, não haviam compreendido, né? Não só esses 2 discípulos, mas também os próprios apóstolos, né? Ainda não estava muito clara tudo aquilo que aconteceu com Jesus, principalmente a morte humilhante, né? Morte de cruz, porque a expectativa deles em relação ao Messias era outra, né? Um Messias triunfante, um Messias que não deveria passar por nada do que Jesus passou, né? Todo o julgamento de Jesus, a maneira como ele morreu, foi entregue, manso, pacífico, não ofereceu resistência, não mostrou seu poder, né? Quando uma pessoa poderosa é perseguida, ela mostra, né? Eles esperavam que ele fosse revidar a força com a força, que ia colocar oposição, defesa. Em vez não, o cordeiro inocente, né? Jesus não revidou. Jesus até no interrogatório, né? Pilatos fica meio que, você não responde as perguntas que eu te faço, não sabe que eu tenho poder, que eu posso fazer isso? Jesus permanecia em silêncio. Então, de uma certa forma, claro que acaba frustrando, porque haviam idealizado um Messias com umas características mais humanas, né? De um revolucionário, um guerreiro, um agitador de massa, né? Alguém que viria com a espada, o punhal e o canivete, né? Na boca, né? Não sei, talvez era um forte guerreiro que iria se vingar, inclusive com a morte, com a perseguição dos inimigos do povo. Em vez não, Jesus, ele frustra a expectativa messiânica que o povo nutria em relação ao Messias. Ao se apresentar de uma forma humilde, não se impondo pela força, nem pela guerra, não. Ele veio para conquistar os corações. A sua força é a força do amor, a força que vem de dentro, né? E nesse texto, no primeiro momento eles não reconhecem que é o ressuscitado que está ali, né? Depois, quando Jesus é convidado por eles que a noite estava chegando, vamos permanecer aqui, no partir o pão. Quando Jesus parte o pão, conversa, fala todas as escrituras, começa a explicar, como dar uma catequese para eles, né? Dizer tudo o que havia dito, aí para os olhos que se abriram e eles compreenderam que ali estava de fato Jesus, e Jesus desapareceu. Depois os outros contaram, né, que também nós realmente vimos, né, nos disseram que o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão, as mulheres que foram ao túmulo e não encontraram apenas os panos, né? Então vamos pedir ao Senhor que a nossa fé seja sempre cada vez mais alicerçada nesta certeza, né? Deus está vivo.
Cristo ressuscitou, né? Nos trouxe uma vida nova, abriu as portas do paraíso para nós. Nós somos uma nova criatura, que essa Páscoa nos traga a alegria e a esperança, né? Também rezando pela nossa igreja, pelo nosso Papa Francisco, que cumpriu sua missão como um bom pastor, um humilde pastor, servidor da vinha do Senhor, dando testemunho não só em palavras, com belas palavras, mas com exemplo, né? Um Papa desapegado, né? Que amou a Deus nas pessoas, né? Ele levou muito a sério essa questão, né? Ele via nas pessoas o rosto de Deus. Talvez poucos papas com perfil, né? Mesmo vivendo no Vaticano, com tudo aquilo que o Papa tem direito, vamos dizer, mas ele fez questão de viver na pobreza, na humildade e na simplicidade. Uma vida toda doada para os mais pobres, né? Os mais necessitados. Com certeza ele está junto de Deus, na glória eterna, descanse em paz, né? E que o Espírito Santo suscite na igreja um novo pastor, né? Que olhe mais para as pessoas. O que tem mais de mais precioso no mundo é o ser humano. Tem muita gente que não entendeu isso ainda, né? Não é a tua conta no banco, ela é importante, necessária, mas ela vai ficar lá no banco quando você morrer, para os vivos se matarem por causa daquelas migalhas que você deixar lá. Mas não vai te pôr lá no céu, viu? A não ser que faça o bem e a caridade, bem feito. Aí pode até ser que um estágiozinho no purgatório, de repente, até ajuda. O Papa Francisco, ele amou as pessoas e não as coisas. O Papa Francisco amou as pessoas e não as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.